Sejam bem-vindos novamente às resoluções de exercícios contextualizados, falando sobre medidas de volume. Acompanhe no seu material a questão de número 8, que diz o seguinte, ó. Para fazer 2 bolos, Ana gasta 0,150 litros de óleo. Ela terá que fazer 80 bolos para uma encomenda deste mês. Quantas garrafas de 900 mililitros ela deverá comprar para conseguir produzir toda a encomenda? Então vem com a gente, pessoal, ó, acompanhe. Primeiro, nós sabemos que a cada 2 bolos ela gasta 0,150 litros. Observe, esse 0,150 litros é uma unidade decimal. E aqui é litro e aqui é mililitro. Transforma tudo para mililitro. Então vamos fazer isso, ó. Nós vamos transformar de litro para mililitro, ok? Agora, ó, vamos lembrar aqui das unidades, dos submúltiplos, ok? Do litro. E aí nós temos aqui, ó, litro, decilitro, centilitro e mililitro. E para transformar de litro para mililitro, nós vamos multiplicar o nosso número por quanto? Por 1000, ou, né, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou deslocar a nossa vírgula 3 casas decimais para a direita. Então, pessoal, 0,150 litros é a mesma coisa que 150 mililitros. Tranquilo? Agora observem outra, ó. Atentos, fiquem atentos. Nós temos 2 maneiras de resolver essa questão. Primeira, observem que de 2 bolos para 8 bolos, o que acontece? Você multiplica, né, a quantidade por quanto? Por 40. Então você aumenta, né, 40 vezes. Ah, professor, então se eu aumento a quantidade de bolos 40 vezes, a quantidade de ingredientes necessários para fazer esses bolos também será o quê? 40 vezes maior. Ou seja, eu vou precisar de 40 vezes mais, né, 40 vezes mais óleo para fazer esses bolos. Ou seja, nós vamos multiplicar 40 vezes 150 e vamos já chegar à nossa resposta, ó. E nós vamos chegar que isso daqui corresponde a quanto, professor? Isso daqui corresponde a um total de 40 vezes 150, 6.000 mililitros. Então quer dizer que ela vai gastar 6.000 mililitros de óleo para fazer esses 80 bolos. Tranquilo? Mas essa ainda não é a nossa resposta. Por quê? Porque ela pergunta quantas latas, né, quantas garrafas de 900 mililitros. Então, ó, o número de garrafas corresponde ao quê? O número de garrafas corresponde a o volume de óleo que eu vou consumir, ou seja, 6.000 mililitros, dividido pelo volume de uma só, né, de uma só garrafa de óleo, 900 mililitros. Galera, simplifica esses 2 zeros com esses 2 zeros. Quanto é 60 dividido para 9? Faz aí esse cálculo e você vai encontrar quanto, hein? 6,66, e por aí vai. Então, ó, 6,66, vamos aproximar aqui, ó, 6,67, tranquilo? Ah, professor, então quer dizer que eu vou precisar de 6,67 garrafas? Não, né? Não tem como a gente fracionar uma garrafa. Então, nós vamos utilizar 7 garrafas de óleo. Né? Não tem como a gente utilizar somente 6. Se eu utilizar somente 6 garrafas, não vai ser o suficiente. Portanto, eu utilizo quantas garrafas? 7 garrafas de óleo. Tranquilo? Então, ó, o número de garrafas corresponderá a quanto? 7, né? Então, o número de garrafas corresponde aqui a 7 garrafas. Tranquilo? Sabendo disso, pessoal, qual seria a outra maneira de resolver essa questão? Observe. Se 2 bolos nós gastamos 150 ml, então, peraí, em 2 bolos eu gasto 150. E se fosse um bolo? Metade de 150, que é quanto? 75 ml.
Ah, professor, então peraí. Se um bolo gasta 75 ml, então 80 bolos, 80 vezes 75 ml. Tranquilo? Beleza? Compreendido bem? E aí você vai encontrar os mesmos 6.000 mililitros necessários. E claro, vai dividir isso pelo volume de uma garrafa de óleo e vai encontrar esse mesmo valor, chegando aí a 7 garrafas obrigatoriamente de óleo para conseguir realizar aí essa tarefa. Perfeito? Então, ó, concluímos aqui mais um exercício. Vamos então a mais uma questão contextualizada sobre medidas de capacidade, que diz o seguinte, ó: Juliana tem um aquário cuja capacidade é igual a 21 litros. Ela utilizou a 7ª parte dessa capacidade para colocar pedras. Então ela utilizou a 7ª parte para colocar pedras. Da parte que sobrou, encheu a metade com água. Determine em decilitros a capacidade do aquário utilizada. Então, pessoal, vamos com calma. Ó, aqui nós temos o aquário. Nós vamos colocar o quê? Na 7ª parte desse aquário, nós vamos colocar, né, pedras. Então, o volume total desse aquário, a capacidade total desse aquário é 21 litros. E 21, né, dividido por 7, por que, professor, 21 dividido por 7? Porque ele fala aí, ó, ele afirma que ela utilizou a 7ª parte dessa capacidade. Ou seja, a 7ª parte é dividir a capacidade total por quanto? Por 7. Então, se você dividir a capacidade total, que é 21, por 7, você vai encontrar a 7ª parte. E 21 dividido por 7 corresponde a quanto? Corresponde a 3 litros. Então, quer dizer que dos 21 litros de todo o aquário, estão preenchidos com pedra apenas 3 litros dele. Professor, peraí. Ela disse que vai utilizar a 7ª parte com pedras. Mas o volume total corresponde a quanto? A 21 litros. Então, peraí. Se ao todo eu tenho 21 litros e eu vou querer a 7ª parte, é a 7ª parte de quem? É a 7ª parte de 21. Ou seja, eu vou pegar 21 e dividir por quanto? Por 7. E 21 dividido para 7, nós vamos encontrar aqui 3 litros. Então, nós teremos 3 litros de pedra. Perfeito? A capacidade aí, 3 litros de pedra. Mas espera aí, pessoal. Se dos 21 eu já coloquei 3 litros de pedra, sobraram quantos litros aqui, ó? Ah, professor, vamos lá. Eu tenho 21, já utilizei 3. Sobraram quanto? 18 litros. Ok? Então, 21 menos 3, 18. Então, nós temos 18 litros que estão vazios desse aquário. Porém, o que ela diz? Ela diz que vai colocar água na metade da capacidade que sobrou. Observe, olha aí o que ela diz. Da parte que sobrou, encheu a metade com água. Sobrou quanto? Né? Sobrou 18. Ela vai encher metade do que sobrou com água. Então, pessoal, ela vai encher metade disso, corresponde a 9 litros. Ah, então, peraí, professor, metade de 18 corresponde a 9 litros. Então, peraí, a pergunta dela é o quê? A pergunta dela, determine em decilitros a capacidade do aquário utilizado. Então, a capacidade que foi utilizada foi 3 litros de pedra, mais 9 litros de água, né? Que ficou na metade que sobrou. Então, ó, nós temos a capacidade total, a capacidade utilizada, ó, CU. Nós temos o quê? 9 litros mais 3 litros. Isso corresponde a quanto? A 12 litros. Só que observem, pessoal, que esses 12 litros é uma unidade diferente da que ele pede aí na nossa questão. Ele pede para a resposta ser em mililitros. Tudo bem? Mililitros? Não. Em decilitros. Então, ó, vamos transformar de litro para decilitro.
De litro para decilitro, basta você multiplicar por quanto? Por 10. Então, ó, isso daqui equivale a quanto, hein? Isso daqui equivale a 120 decilitros. Tudo bem? Então, 120 decilitros, tendo em vista que ele pede a resposta em decilitros. Então, ó, se deixar em 12, não vai estar correto. Tem que deixar como? 120 em decilitros. Perfeito? Aguardo vocês no nosso próximo exercício. Valeu, pessoal!